Quais são os piores erros que uma pessoa que lidera times pode cometer? É sobre isso que a gente vai falar. E o papo hoje é sério. Vamos lá. Eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui eu falo muito sobre produtividade, liderança, falo sobre comunicação, como você pode gerir melhor o seu negócio, não importa o tamanho da sua empresa. Eu falo que a chave de tudo ela está num planejamento estratégico bom e numa comunicação bem feita. E aí, outro dia, eu estava conversando com um cliente e esse cliente estava me contando algumas dificuldades dele ali no dia a dia dele, tá? E uma dificuldade dele, como sendo gestor, era conversar com outros liderados. E aí ele falou assim para mim: Lu, olha só, eu tenho o perfil de uma pessoa que é mais acolhedora, eu sou uma pessoa que não gosto de briga, não gosto de discussão. E aí eu me deparo com situações nas quais eu precisaria chamar a atenção das pessoas, só que eu travo, eu não consigo, eu me vejo ali, assim, paralisado. Então vamos lá. O que acontece? Toda vez que você não era líder e você virou líder de alguém, na sua cabeça tem o seguinte sentimento: pô, eu trabalhava junto com essa pessoa, a gente fazia a mesma coisa, eu estava ali no mesmo nível. E daqui a pouco você mudou de nível. E aí as expectativas dessas pessoas em relação a você também mudaram, porque elas não esperam mais que você seja um par, elas esperam que você seja um guia. E para você guiar essas pessoas, você precisa mudar a sua forma de pensar, o seu estilo de se comunicar. Porque agora não é só mais o que vocês acham? O que a gente vai fazer? Não é só isso. Isso muitas vezes vai funcionar, mas vai ter hora que as pessoas não vão saber o que fazer. E você vai ter que guiar, você vai ter que explicar para essas pessoas. Só que antes de você se comunicar e explicar isso para as pessoas, você vai ter que ter uma conversa interna com você. Vai ter que pensar qual é a melhor maneira de você conversar com essas pessoas. Porque se você for uma pessoa dura demais, você vai perder o teu time. Se você for uma pessoa mole demais, as pessoas não vão sentir segurança no seu comando. Agora, para você encontrar esse meio do caminho, antes você vai ter que fazer esse exercício com você, de pensar como que eu me colocaria no lugar dessa outra pessoa, o que ela poderia sentir, o processo de empatia, e aí você volta para o seu lugar pensando, quando essa pessoa está perdida, como que eu consigo dar o comando de liderança para ela? Então, um erro muito grande é não fazer nada. Não fazer nada não vai te ajudar e não vai ajudar o teu time. Esse é um ponto. Outro ponto é o ponto de você, quando você tem sócios, por exemplo, você não deixar claro aquilo que você quer. Ou você achar que está claro, mas não checar. Tem muitas pessoas, especialmente, e não unicamente, mas especialmente em empresas familiares, que têm uma voz de comando mais forte e outras nem tanto. Só que, às vezes, o poder de voto é mais ou menos igual. Quem ganha se o poder de voto é igual? Quem se impõe? Geralmente é isso que acontece. Só que, às vezes, a outra pessoa tinha uma ideia maravilhosa e ela não falou. Ela simplesmente ficou quieta. Achou que não era importante. Achou que não ia ser escutada. Quais são os pontos ruins que a gente tem aqui? Primeiro, que essa pessoa não se sente segura.
ainda que esteja entre sócios. Ela não se sente segura porque aparentemente ela não tem espaço para falar. Esse é um ponto. E o outro ponto é que talvez ela precise fazer um trabalho de autoconfiança. Tem muita gente que não coloca a sua opinião, não fala o que está sentindo por medo de se expor. Só que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, é uma mentalidade que precisa ser desenvolvida para ser antifrágil. Eu sei que muitas vezes, especialmente para as pessoas que não gostam muito de entrar em embate, falar o que está sentindo, falar o que está pensando, deixa de ser uma possibilidade. Só que com isso você deixa de ter o seu espaço, deixa de falar o que talvez faria diferença no negócio. Outra coisa que é um erro comum de acontecer é quando o gestor ele resolve, o líder, né, a pessoa que está encabeçando o time ali, resolve ser dura demais. Aquela pessoa que acha que se ela não falar de um jeito ríspido, não vai dar certo. Só que não precisa ser assim, né? A gente não precisa de dureza na fala, a gente precisa de firmeza. Times precisam de firmeza, de segurança e também precisam de um espaço para serem ouvidos. Então, se você está querendo um reinado onde você é a pessoa soberana, saiba que você terá súditos, mas talvez não fãs. E a coisa mais legal que tem é a gente ter um time que é fã. Aquele time que, quando você fala as coisas, o pessoal veste a camisa, sabe? Tá junto, vai lá, faz. Tem um espírito de corpo. Mas se você for duro demais, se você for incisivo demais, se você não levar em conta as opiniões, os pensamentos das pessoas, dificilmente você vai construir esse time. Outro erro que líderes fazem é não terem inteligência emocional para saber lidar com feedbacks de pessoas. Então, se você está diante de uma situação onde alguém te dá um feedback e você não está num dia bom, por exemplo, você solta os cachorros em cima dessa pessoa, o que vai acontecer? Muito provavelmente ela não vai te dar o segundo feedback. A mesma coisa se fosse para um cliente. Se o cliente te dá um feedback e ao invés de você agradecer, olhar para dentro e ver como é que você pode melhorar, você sente que aquilo é uma ofensa, uma agressão, provavelmente você não vai ter o segundo ou terceiro feedback. E tudo isso eu tô falando para você porque eu tô aqui pensando, sabe? Pensando nas coisas que eu ouço de clientes, de pessoas, de empreendedores, de donos de empresa, donas de empresa. Então, como eu não fiz um script, eu realmente estou puxando pela memória tudo isso que acontece. Pra vocês entenderem que é muito real, que são coisas que acontecem de fato. Como que um líder, como é que um dono de um negócio pode melhorar isso tudo? Fazendo um desenvolvimento pessoal, uma autoanálise, olhando para os seus valores, olhando para os valores que colocou na empresa, se você é o dono ou dona da empresa, e como que você está vivendo esses valores, como que você está passando isso adiante, como que as pessoas estão sentindo isso. A coisa mais legal que tem é quando você tem uma empresa onde os valores vividos, eles são fáceis de se viver. Porque a maioria das pessoas vê aqueles valores como valores meio que universais. Só que um erro que acontece muito é as pessoas não colocarem quais são os seus reais valores. Elas copiam da internet algo que está escrito lá de uma empresa concorrente e acham que viver aquilo está tudo bem.
Só que na hora do vamos ver, na hora de olhar para as ações, olhar para as pessoas, não se encaixa. Então esse é um outro erro, é um erro estrutural, um erro de concepção. Está construindo a sua empresa ou já está com a sua empresa andando e não tem valores claros, instituídos, para você explicar para as pessoas qual é o farol que as guia, aonde que elas têm que olhar no momento de dificuldade, é um erro. E você precisa parar e olhar, falar assim, puxa vida, não construí meus valores até agora. O que que eu vou fazer? Onde que eu vou colocar esse guia? Eu preciso sentar e escrever. Onde que eu vou colocar? Não seria a palavra, mas você precisa sentar e escrever tudo isso e explicar para as pessoas como é que elas vivenciam esses valores. Como que eles pulsam nas relações humanas, no dia a dia, na forma de trabalho. E onde que as pessoas conseguem se, assim, como é que as pessoas conseguem consultar se essa é a forma de seguir adiante. Então, esses valores, eles precisam estar não só na parede, mas eles precisam estar no dia a dia, no jeito de viver, no jeito de conviver, no jeito de atender, em tudo. E os gestores, geralmente, os líderes, eles esquecem disso. Por quê? Talvez porque já sejam os valores naturais deles e eles acham que tá tudo bem, ninguém precisa saber e vamos vivendo porque se a pessoa tá aqui, acho que ela vai entender. Só que o óbvio também precisa ser dito. Então, esses erros são erros que eu vejo que são erros comuns. Erros que eles têm um impacto importante nas corporações, nas empresas, nos negócios, nos parceiros comerciais. E se você está cometendo algum erro desses, para e pensa a partir de agora. Puxa vida, o que eu poderia fazer de diferente? Como é que eu poderia trabalhar a minha lapidação, a minha liderança? Um treinamento que eu estava dando há tempos atrás para um líder, a gente olhou muito para isso. A gente olhou muito para essa questão comportamental e como que ele poderia fazer diferente. É engraçado que a mudança foi tão grande que as pessoas viraram depois e falaram assim: nossa, mas ele é outra pessoa. Só que não, era só a mesma pessoa lapidada. Para te dizer o quanto é possível fazer essa lapidação, o quanto é possível se modificar, se você quiser, se você tiver a clareza de onde você está errando e como que isso pode ser melhor. Bom, era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo de hoje. É um vídeo mais pausado, um vídeo de mais pensamentos, de puxar pela memória. Tem alguns vídeos que eles são mais fluidos, mas esse eu realmente fui pensando cada um dos casos e trazendo aqui para você também pensar se você se encaixa em algum deles ou não. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.